Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos fazer um teste com a aula do vídeo, tá? Através de um vídeo também. É a mesma aula que eu postei a semana passada sobre a qualificação do serviço de saúde. E através dessa explicação, eu acho que vocês vão se sentir um pouco mais à vontade, né? Para entenderem, para melhor compreensão, tá bom? Então, nós vamos começar falando da qualificação e tudo mais, né? E à medida que for correndo, né, os slides e o áudio, ao final vocês podem começar a perguntar, tá bom? E acho que isso vai ser um crescimento muito bom para vocês também. É uma experiência nova, não está sendo fácil para ninguém, mas eu acho assim que isso vai ter um crescimento muito grande com vocês, porque é uma forma também do que? De vocês aprenderem a pesquisar, a ver onde que são os pontos fracos de cada um, né? E os pontos fortes de cada um também, tá bom? Então, agora a gente vai começar a mudar aqui para começar a falar do serviço de saúde realmente, tá? Então, nós vamos falar sobre a qualificação do serviço de saúde e ele vai ser dividido em duas aulas, como eu já falei. Essa primeira parte, que eu já havia passado para vocês, e a próxima aula que vem logo a seguir, tá? Então, como um serviço de saúde, depois de todo estruturado, inclusive com recursos humanos, e como que ele vai funcionar dentro dos padrões estabelecidos pela instituição hospitalar. Não é uma coisa muito fácil, porque a gente sabe que nem todo o contexto, tudo na teoria é muito bom, só que na parte prática nem tudo é como a gente espera. A gente sabe que as nossas experiências com o serviço de gestão e tudo mais, ela não atende às necessidades e os padrões que são preconizados. Por isso que a gente está sempre procurando o quê? A qualificação, a certificação, um serviço de qualidade para quem? Para o nosso cliente e para a gente também. A qualificação, através das auditorias, indicadores de certificação de qualidade, a gente pode o quê? Avaliar a qualidade de um processo e de uma atividade. Um exemplo, assim, para ficar bem mais claro. Quando nós temos o índice de queda, o índice de úlcera de lesão por pressão, então, na realidade, a gente está fazendo o quê? Melhorando a qualidade do nosso serviço. Através de o quê? De um instrumento pré-adaptado ou não, para aquele serviço, para aquela instituição, certo? A qualificação. Quando a gente fala de auditoria, que elas são medidas o quê? Através dos quais os peritos, pessoas contratadas ou mesmo da própria instituição, eles revisam as atividades que são determinadas, né, em determinados setores. Então, nós vamos ter lá a clínica médica, PS, UTI, a unidade da maternidade. Então, ele vai ter a finalidade do quê? De indicar a qualidade dos serviços que foram prestados. São indicadores também considerados uma unidade de medida nas atividades. Então, são realizados 100 procedimentos. Desses 100 procedimentos, como que foi auditado? Foi auditado os 100 procedimentos. Muitas vezes, a gente tem uma cultura que não coloca no papel tudo que a gente realiza. Isso é um fato. Até mesmo quando nós vamos fazer uma compra no mercado, a gente vai até com uma lista, começa a fazer os cálculos na calculadora para ver se o dinheiro que a gente levou está dando para o quê? Para fazer a compra. Muitas vezes a gente esquece de contabilizar o quê? Um determinado item. Nossa conta vai fechar na hora que passar no caixa? Claro que não. Então, o nosso serviço de auditoria também, ele visa o quê? Realmente controlar todas as atividades que foram realizadas ali e não deixar nada passar em branco, tá? Então, a auditoria, ela pode ter como definição as medidas através das quais pessoas conhecedoras do assunto realmente elas tiveram uma formação, podendo ser interna ou externo, e eles vão o quê? Revisar todas as atividades operacionais de vários setores, como eu já disse, e eles vão avaliar a qualidade do serviço prestado. Sempre lembrando que a auditoria é para qualificação e certificação do quê? Dos serviços prestados, seja para o nosso cliente interno
ou para o nosso cliente externo. Então, quem são os nossos clientes internos? As unidades de internação, os serviços que estão dentro do nosso próprio hospital. E o nosso serviço externo são os nossos clientes, os pacientes que nos procuram, os serviços de atendimento, os laboratórios que são terceirizados que vêm nos prestar serviços, os serviços de materiais consignados e mesmo as empresas que entregam materiais para a gente, certo? A auditoria tem a origem da área contábil, contabilizar, auditar, e cujos registros eles vêm de 2600 a.C. Então não é uma coisa tão nova. Só que para nós, na nossa realidade, nós nunca trabalhamos nem com qualidade, nem com certificação. De uns tempos para cá é que nós começamos o quê? A preservar a qualidade do atendimento, mesmo porque isso está sendo muito cobrado na nossa cultura, em todas as instituições, sejam elas hospitalares ou não. Então, foi na Inglaterra, com a Revolução Industrial do século do século XVII, que ocorreu seu maior desenvolvimento. E dependendo do que, foi medida das necessidades das grandes empresas. Como as grandes empresas, elas tinham que mostrar qualidade, quantidade, produtividade, optou-se por quê? A cada período, né, contar o quanto foi produzido, se realmente foi contabilizado tudo. Então, seria realmente fazer um livro caixa, né? Nós antigamente fazíamos um controle. Hoje, nós temos que ter isso documentado. Isso faz parte também de material legal da instituição também. Na área de saúde, a auditoria aparece pela primeira vez nos Estados Unidos, em 1918. E no Brasil, a auditoria vem tomando impulsos nos últimos 50 anos, sendo que o forte mesmo foi de 10, 15 anos para cá, que nós começamos a ter os serviços de acreditação. E geralmente, como nós não somos preparados ainda, ou não éramos preparados, nós contratávamos serviços terceirizados para nos ajudar. Nós tínhamos até pré-estabelecido uma auditoria interna, porém nós precisávamos do quê? De um serviço externo para nos orientar, para nos direcionar para o melhor atendimento e realmente auditar o que precisava ser auditado. Surgiu inicialmente no Rio de Janeiro em 1983, particularmente na enfermagem. Houve um processo de auditoria na Universidade de São Paulo. Para quê? Para avaliação e determinação da implementação da sistematização. Então, como que nós começamos a melhorar? À medida que nós, enfermeiros, passamos a utilizar a sistematização de assistência de enfermagem, que a gente fala muito isso para vocês, que é o nosso parâmetro, é o nosso norte. Isso é que nos diferencia de auxiliares, técnicos e enfermeiros. São atribuições específicas, mas estão o quê? Diretamente ligados aos auxiliares e os técnicos. Quando eu prescrevo, quando eu presto um cuidado, ele tem que ser anotado e ele tem que estar o quê? Checado em algum lugar. Então, a sistematização, ele ajudou no quê? No processo da economia de material humano e no material de uma maneira geral. Porque se eu tenho tudo, como já diz a palavra, sistematizado, ele para ter o quê? Sempre uma regra, não é uma coisa aleatória. Lembrando que a sistematização de assistência de enfermagem também, ela é uma função privativa do enfermeiro, mas que quem realiza são os auxiliares e os técnicos. Isso é que vai o quê? Dar o norte para o nosso cuidado. Vai dar o quê? Uma qualidade no atendimento. Uma prescrição solicitada e não realizada, ela vai gerar o quê? Uma glosa. O que a gente fala que é glosa? Quando o convênio ou uma instituição particular, ela não paga o serviço que não foi realizado. Ele foi solicitado, não foi realizado, não será pago. Então, isso tem um peso muito grande na hora de uma auditoria também. E o porquê que não foi realizado, tá? Então, hoje, diversos estabelecimentos de saúde possuem comissões de auditorias internas para quê? Para acompanhar a avaliação e a qualidade dos serviços prestados. Então, todos nós que trabalhamos em hospital sabemos que tem lá, né, a sua comissão, que vira e mexe, eles passam no setor. Um exemplo muito bom é o mercado, né? Então, tem épocas que não está lá uma plaquinha,
Hoje estaremos fechados de tal hora a tal hora para balanço, para auditoria, a ver quantos produtos entraram, quantos foram vendidos, o que quebrou, o que estragou. Então a gente vai ter um parâmetro que tanto de valores, né, gastos, desperdício, o que não foi realizado, que teria que ser realizado também. Essas comissões devem ser formadas por profissionais competentes. E eles devem conhecer o quê? Todo o material que tem lá. Então, ele pode ser composto por médicos, enfermeiros e administradores. Não dá para ser só um enfermeiro, não dá para ser só um administrador. Geralmente, nós precisamos de equipes multidisciplinares, cada qual o quê? Visando a economia e a particularidade do quê? De cada serviço que foi prestado. Cada profissional avaliará o que lhe compete, a sua profissão. Exemplo, né, para ser feita uma auditoria de atividades de enfermagem, a melhor pessoa para fazer isso é um enfermeiro. Então, ele vai ter alguns enfermeiros que vão o quê? Auxiliar nesse processo. Observe essas comissões de auditoria também por setores, comissão de auditoria médica, de enfermagem, que todos seguem um padrão e critério para avaliação, porém cada um na sua área profissional, lembrando sempre disso. Não dá para um médico querer auditar um serviço de enfermagem, que muitas vezes ele não entende que um faz o diagnóstico, né? E nós fazemos o procedimento. Existe o diagnóstico de enfermagem? Sim, porém é um processo diferente do processo médico, tá? Quais as principais finalidades de uma auditoria de serviço de saúde? Primeiro, ele vai nos mostrar o quê? As áreas com as quais nós somos deficientes, o que está precário, deixando, por exemplo, nas decisões, remanejamento, avaliação administrativa. Estamos perdendo dinheiro utilizando o material desta forma. Então, temos que arrumar o quê? Uma forma de melhor economia e melhor atendimento e a qualidade. Identificar falhas na assistência, propriamente dita, percebendo, por exemplo, que uma falha na técnica de enfermagem, uma avaliação técnica. Então, foi solicitado o quê? Uma mudança de decúbito a cada 2 horas. O procedimento não está sendo realizado. Então, algum parente ou um acompanhante reclamou que não está sendo realizado essa atividade. Então, eu tenho como justificar? Depende, né? Então, se eu tenho uma quantidade de material humano não suficiente para realizarmos os cuidados entre 10 pacientes, então a gente tem que tomar esse cuidado também para quê? Para não termos divergência do que foi prescrito e do que foi realizado. Se o paciente interna para fazer um determinado procedimento e acontece alguma intercorrência durante o procedimento, logicamente que o custo inicial ele não vai ser o mesmo do custo final. Então, aí nós temos o quê? Essa adequação na assistência. E isso também tem que ser auditado. Fornecer dados para a melhoria dos programas já existentes. Então, a gente vai fazer relatórios, né, das quais as diretorias de cada setor, cada parceiro, a educação continuada, a instituição, ele vai o quê? Trabalhar com as deficiências encontradas. Quais são as deficiências que são mais encontradas, né? Nós entendemos que é a qualidade do atendimento prestado, muitas vezes a falta de conhecimento técnico. Então, isso a gente precisa o quê? A insatisfação dos usuários. Então, entende que se tiver um processo de auditoria bem conduzido dentro do estabelecimento de saúde, a gente vai ter o quê? Uma organização funcionando, trazendo benefício, satisfação para o cliente e lucro. Porque nós temos que lembrar o quê? Nós somos da área da enfermagem, porém, nós somos o quê? Um produto que é comprado. Então, quando você vai a um médico, que você paga uma consulta, você está pagando um produto. Quem é esse produto? O médico ou o profissional. Então, você espera o quê? Que seja realizada uma boa consulta, dentro dos padrões da normalidade, onde ele possa te dar o atendimento, que ele te examine. Então, muitas vezes, isso não vai de encontro ao que nós estamos comprando, o produto que está sendo comprado. Então, quando o nosso cliente chega na porta do hospital e ele requer o atendimento, o que ele quer dizer com isso? Que ele quer ser bem atendido, ser tratado com respeito, com qualidade, o material tem que ser de acordo com o que foi pago, com o que foi comprado, né? E o que nos resta?
realizar o atendimento correto, de forma que sistematizada, para que não ocorra essas divergências e não a queixa do nosso cliente. Auditorias de conta médicas hospitalares também, nós vamos ter os conjuntos de medidas e processos, através do quê? Das técnicas administrativas, que elas vão o quê? Revisar e avaliar os procedimentos, os processos e contas hospitalares. Então, um exemplo só para elucidar um pouco mais para vocês. Quando nós contratamos um serviço, um exemplo fácil, que é mais assim, tranquilo para explicar para vocês. Planejamento familiar. Então, nós temos a laqueadura e a vasectomia. Geralmente, a vasectomia, na maioria dos casos, é considerado um procedimento ambulatorial. Então, X valor para o procedimento. Chega o paciente no consultório, ele fez o, o trâmite, né, do pagamento, seja no cartão, seja em boleto, seja à vista, eu não sei. Foi feito um acordo com o médico e o médico tem lá o valor que ele já pré-determinou para aquele atendimento. Acontecendo alguma intercorrência, gerando alguma intercorrência, um curativo a mais que tenha que ser feito, uma gase a mais, vai alterar o valor. Então, essas contas hospitalares ou mesmo essas contas de quem tem consultório, eles vão ter que ser auditadas por alguém, se o próprio médico não faz, ele vai pedir um serviço terceirizado que venha realizar o quê? A parte administrativa e a contabilidade daquela empresa, que na realidade é uma empresa. Nós não considerávamos assim de uns tempos para cá. De uns tempos para cá nós começamos a considerar dessa forma. Antigamente nós víamos a enfermagem só como o quê? Como nós estamos vendo hoje. Contrata-se ou pede-se voluntários para frente de trabalho com essa pandemia e tudo mais. Lembra que eu sempre digo para vocês? Nós trabalhamos, nós somos profissionais, cadastrados por um conselho, assim como um advogado, como um professor, como um médico, como várias categorias. Então, nós temos o quê? Contas a receber e contas a pagar, independente de ser um sistema de saúde. Isso tem que estar bem claro para todo mundo. Lembra que a gente sempre comentou isso em sala de aula? Visando verificar a qualidade dos serviços prestados e, sobretudo, diminuir os custos e evitar as glosas, que eu já tinha comentado anteriormente. Se eu me proponho a ter um X gasto e aquilo passa das minhas expectativas, alguém vai ter que pagar esse custo. O paciente não vai querer pagar porque não foi o que foi combinado. Até sim, se você provar por A mais B que houve um desenvolvimento, né, não positivo durante o procedimento, que foram gastos alguns itens a mais, tal, isso ser justificado, ele pode evitar a glosa, né? Então, atividade bastante realizada em hospitais privados, convênios e públicos também. Então, a glosa faz parte do quê? Do pacote que foi contratado, do que foi excedido e também do que não foi gasto, tá? Geralmente, a gente vamos pensar grosso modo. O que sobrar é lucro, né? Não seria o ideal, porque não está sendo justo e nem honesto, nem com o paciente, nem com ninguém. Mas se nós formos parar para pensar, a nossa sociedade tem essa cultura. Então, lembra quando eu expliquei para vocês uma vez, quando a gente vai fazer uma cirurgia de mama, no qual a gente coloca prótese. Então, um peito, né, o valor de um seio custa 5 mil, 2 seios, 11 mil, mais a internação, mais a diária e tudo mais. Só que tudo que é gasto, todo o material que é colocado em cima, geralmente não é dose única. Ele acaba sobrando e acaba sendo realizado, utilizado em outro procedimento. Claro, desde que não contaminado. Mas, no fundo, a próxima cirurgia que for realizada no mesmo dia e esse material que foi reaproveitado ou esterilizado, ou mesmo o anestesista que faz um pacote, tudo gera o quê? Um gasto para o paciente, porém uma economia logo em seguida para quê? Para o procedimento que foi realizado, tá? Então, isso é um problema que a gente tem também. Por isso que muitas cirurgias, quando são realizadas em serviço particular, elas saem um absurdo de caro. O primeiro paciente, ele acaba pagando 10 mil, no caso desses peitos, desse seio, né, da plástica, né, da inserção de um silicone. E, logicamente, o quê? O material de asepsia,
Se tem lá 100 ml no frasquinho, talvez não gaste 100 ml com o primeiro paciente, vai para o segundo. Então, os 100 ml que eu abriria para o outro paciente para o segundo, ele gera uma economia para quem? Para o hospital e para o serviço que está utilizando o material. Logicamente, não vai ser lucro para quem? Para o paciente, tá bom? A glosa, ela quer dizer o quê? Uma impugnação de uma despesa. Quando eu não concordo com o valor, eu gloso. Esse termo também é utilizado na auditoria de convênios médicos, quando eles realizam a checagem. O que foi feito com o paciente se realmente condiz com o que foi utilizado. Então, vamos supor que eu tenho lá uma fratura de fêmur e a haste que eu utilizei é uma haste assim, top de linha. Custaria R$ 5.000. Meu convênio, ele não cobre de 5.000, ele cobre um de 2.500. Então, logicamente, que se o médico pedir o de 5.000, a glosa vai acontecer. Vai ser impugnada essa despesa. Ou o paciente e o médico aceitam o de 2.500, ou a cirurgia vai ser paga a diferença, ou o procedimento não é realizado, tá? O serviço público também realiza atividade para avaliação de custos, porque o Departamento Nacional de Auditoria do SUS, o DANASUS, é um órgão que vai fazer um mural de glosas. Então, a gente tem lá o que tem de cobertura pelo SUS e o que não tem, com o objetivo do quê? De padronizar o procedimento da aplicação da glosa. Um exemplo, hoje nós sabemos que as mulheres mastectomizadas, elas têm direito o quê? A essa reposição por prótese. É um direito que da mulher mastectomizada. Então, o SUS ele faz a cobertura desse procedimento, desde que provado por quê? Que não é uma parte estética, mas sim o que? Ela é reconstrutora. Uma mulher mastectomizada com ausência da mama, ela tem uma sequela grande na vida dela, tanto psicológica quanto visual. Na mulher, cabelo e mama, né? Realmente o corpo da mulher, para ela, tem um peso muito grande. Então, o SUS cobre essa reabilitação das mamas, desde que comprovada que realmente foi por quê? Por um processo de mastectomia, por um CA, por um câncer ou por uma mutilação. Então, isso tem que estar justificado para que não ocorra a glosa, tá? Auditoria de contas hospitalares e auditoria de qualidade. Diferença básica que nós vamos ter aonde? A primeira leva a conta os fatores de qualidade e custos, com enfoque no quê? Exclusivamente na excelência dos serviços. Então, por exemplo, assim, coisas básicas. Ah, marcas de calça. Um exemplo, calças jeans. Existem as de 5, as de 10, as de 15, as de R$ 200. As marcas influenciam? Sim, ela leva um nome, porém a qualidade do jeans, às vezes, muda pouca coisa a qualidade do jeans, mas nós pagamos o quê? Um alto preço pela marca. Então, muitas vezes, eu tenho a qualidade do produto com um custo extremamente alto. Tem uma qualidade razoável do produto que dá para eu usar sem causar problema algum para o paciente, não onerando tanto o meu serviço, porém existe o preconceito com relação às marcas, né? Um exemplo na área da saúde, a BD, uma marca de seringa muito boa, mas nós temos outras marcas, a Injex e outras que não são ruins, porém elas não têm tanta mídia quanto a BD, né? Que faz materiais mais bem embalados, né? Mais sofisticados, investe mais em propaganda e mídia. Então, tudo isso encarece o produto, tá? Isso também é uma diferença muito grande para o nosso serviço, tá? A auditoria médica, ela vai analisar o quê? Os aspectos clínicos dos processos. Se existe realmente uma necessidade de internação, uma prorrogação, a indicação do exame propriamente dito, né? E as complementações das terapias coadjuvantes e adjuvantes. Então, qual que é o nosso maior problema? Muitas vezes nós temos um paciente internado, né? E ele necessita de ficar mais um dia. O convênio, às vezes, só lhe permite ficar até aquele dia que o paciente está lá. Então, nós temos essa divergência, tanto na questão da instalação do paciente, como em cuidados. Um exemplo básico, né? Existem convênios que te dão direito
Tá, você paga o convênio 10 anos, o dia que você precisa de uma UTI, você está lá 15 dias na UTI, e o médico chega para a família e, olha, o seu convênio cobre até o 15º dia de UTI, a partir do 16º, precisa ver como que vai ser feito, você não tem mais direito. Daí onde entra aquela questão também do quê? Das, das ordens judiciais, né? Para que o paciente tenha o direito de acabar o seu tratamento, continuar o seu tratamento, tá? Então, a auditoria já de enfermagem, ela vai analisar o quê? Os aspectos dos prontuários relacionados diretamente à assistência do paciente. Todos os aspectos da prescrição, da anotação, da evolução de enfermagem. Então, a evolução e anotação e prescrição, lembra que eu sempre digo, é a nossa ferramenta, é a única coisa que nos diferencia dos demais profissionais. Quem mais tem domínio da prescrição do paciente? A enfermagem. A anotação. Quem mais anota no prontuário somos nós. Quem mais evolui? A enfermagem. Então, isso é que vai delimitar a quantidade de material humano que eu preciso, a quantidade gasta e tudo mais. Entre os itens cobrados em conta daqueles realmente prescritos e checados. Então, qual que é o nosso maior problema? Isso é uma questão para vocês avaliarem e analisarem também. Quando o enfermeiro de vocês prescreve um determinado cuidado, uma hidratação da pele com X produto, você não hidratou, você não checou. Então, o hospital deixou do quê? De ganhar o gasto, ou de cobrar o gasto com aquele material que você não utilizou. Só isso é um problema? Não, pelo contrário. Outro problema maior, o que que é? Na questão do quê? De você não prestar o cuidado. Então, entra na questão da qualidade do atendimento também. Então, o nosso trabalho, ele tem um termômetro grande, né? Que vai desde o cuidado mínimo ao cuidado máximo. Cada cuidado que você deixa de prestar, cada anotação que você deixa de fazer, é uma forma de você não provar o quanto você atua na sua área. Então, tem muitos pacientes e poucos funcionários. Eu posso pedir mais funcionário? Se você não checa o que você faz, se você não prova para a instituição que você entrou 10 vezes no mesmo quarto, que você prestou 10 cuidados para aquele paciente, eu não tenho como solicitar o quê? Um auxílio maior de colaboradores. Então, uma das formas de solicitar, de pedir maior participação, que eles consigam mais funcionários para a gente também, é através da anotação e das auditorias. Por que que ficou sem dar banho o paciente hoje? Porque tinha 5 funcionários para 40. Então, entre medicar, cuidar, dar o alimento para o paciente, o banho ficou para o outro horário. Então, dentre essas coisas, é para isso que também a auditoria influencia bastante nos serviços de enfermagem. A auditoria técnica e administrativa. Ela verifica as coberturas dos convênios e os valores contratuais para os serviços, aparelhos, taxas, manutenções e medicamentos. Ela avalia também o que? Os procedimentos administrativos internos da própria instituição e entre outros também, tá? Então, vamos supor que eu contrate serviços externos, no qual foram coletados 100 exames laboratoriais num período. Só que nós contratamos 150 e a metade ficou sem realizar. Porque um aqui, o paciente passou mal, foi levado para a UTI e não realizou a coleta. Então, nós pagamos por 150, realizamos apenas 100. Então, nós precisamos adequar para quê? Para que não ocorra o quê? O desperdício desse dinheiro que já foi pago, tá? A auditoria retrospectiva, ela é realizada com a documentação do paciente pós-internação. Ela é realizada sempre aqui, após a alta do paciente. Então, a gente utiliza o prontuário do paciente, juntamente com as equipes envolvidas, vai ter uma comissão de prontuários, no qual vai ser o quê? Checado, verificado o que não foi realizado, por que não foi realizado, e aí é chamado os gestores de cada unidade para que ele possa se justificar perante o quê? A instituição como um todo, porque nós sempre estaremos prestando o quê? Contas, né?
para algum gestor. Vocês, auxiliares e técnicos, para o enfermeiro, o enfermeiro para o gerente da unidade para o gerente geral do hospital e o gerente, né, sei lá se tem mais alguém hierarquicamente, até, né, a comissão geral de, de, de donos dos hospitais, caso uma cooperativa ou caso uma instituição, né, renomada. Então, isso vai depender muito da ordem hierárquica que a gente tem. Quando nós temos um único dono, que é muito difícil hoje em dia, né, na atual situação financeira, geralmente são sócios, são cooperativas, então elas prestam o quê? Contas para todos os que fazem parte, ou no SUS, né, que tem lá a prestação de contas. Se a gente olhar, a gente tem livre acesso para saber quanto que foi dado para a nossa instituição, o quanto foi gasto e o quanto não foi utilizado, o quanto nós desperdiçamos o dinheiro público, bem como o privado, tá? A auditoria concorrente ela é realizada o quê? Durante a internação, no dia a dia do paciente, em atendimento ambulatorial, e desenvolve também através do prontuário e das entrevistas com os funcionários e com os pacientes. Por que nós estamos tendo uma queda muito grande no nosso hospital? Porque não tem grades nos leitos. Porque nós somos poucos funcionários para atender muitos pacientes. Por que o nosso consultório está tão fraco? As pessoas não procuram mais. Porque o valor da consulta está muito caro. Ou as outras instituições, ou os outros consultórios dão direito a retorno para 30 dias. Aqui, com 15 dias, a gente já cobra uma nova consulta. Então, a gente precisa entender o que está, né, acontecendo com essa auditoria e tentar melhorar no dia a dia. Não esperar, né, a situação ficar extremamente agravante para não ter o quê? Como melhorar a situação, tá bom? As auditorias também elas podem ser internas ou internas, contínuas ou periódicas, específica ou parcial e dependerá do quê? Da necessidade de desenvolvimento do estabelecimento de saúde, com os diversos itens de avaliação e o seu quê? Comprometimento com a qualidade. Então, hoje, tudo na nossa vida é atendimento, é qualidade, gasto, benefício, o que isso implicou, a não realização do procedimento, o que isso acarretou para a instituição, para o funcionário, para o paciente. Então, isso é uma coisa muito preocupante. Então, a gente entende o que nós estamos trabalhando hoje em dia com pouca mão de obra, com poucas pessoas para prestar o atendimento e uma demanda muito grande. Se a gente parar para pensar, olha a situação em que nós estamos vivendo agora. Nós temos muito pacientes, pouca equipe de enfermagem, pouca equipe de saúde, como um todo, não é só no particular, como no privado. Temos vários colegas afastados, né, por doenças, por agravos com a saúde, que não geram o que? A qualidade mínima para que esse funcionário, para que esse colaborador possa o quê? Prestar um serviço de qualidade. Lembra que eu dizia na sala? Cada vez que você pega um atestado de 10 dias, você acarreta o quê? Um trabalho maior para outra pessoa que ficou na sua ausência. Geralmente, a gente pede para quê? Cobertura, para que as pessoas se ajudem. Todo mundo se ajuda? Claro que não, né? Nós temos a colaboração da equipe da enfermagem, da equipe de um modo geral. Toda equipe é boa enquanto está tudo muito bom. O primeiro problema que dá, a culpa não é de ninguém. A culpa é de quem chegar por último, que vai acabar tendo peso nas costas sem ter necessidade de tê-lo sozinho. Isso é uma realidade nossa também, tá? Então, a situação também da avaliação de cada item vai ser de acordo com o que nós estamos vivendo naquele momento. Os indicadores são considerados uma unidade de medida de uma atividade. Ela pode ser o guia para modificar as atividades de um serviço de qualidade. Então, indicadores de qualidade, ele vai o quê? Mensurar o quanto essa atividade está sendo produtiva ou não. Então, ele é denominado uma incidência de queda de paciente. Quando houver uma queda, o paciente, de que lugar, o estabelecimento de saúde, no quarto, no corredor, na sala de espera.
quem estava presente, quem presenciou a cena, quem vai relatar a queda, se tem protocolo de queda, quando o paciente caiu, o que foi realizado? Ah, colocou na cama e deixou. Não. Se tem protocolo, tá? Caiu, tá? De que jeito caiu? Aonde que ocorreu a lesão? Houve lesão? Houve um ferimento cortocontuso? Houve um hematoma, né? Se houve, precisa de ressonância, de tomografia, radiografar, está sangrando, vai necessitar de compressão, pontos, né? E o porquê caiu, né? Como que vai ser relatado isso perante a auditoria depois, tá? Deverá ser preenchido um formulário próprio com diversas informações sobre a queda. Fornecerá subsídios para quê? Para avaliação quantas vezes isso acontece. É uma coisa comum naquela unidade? Por que isso está acontecendo? Pela falta de funcionários, pela informação, não está sendo bem sinalizado, o chão é escorregadio, as, as macas não têm grades, o corrimão ele não está sendo bem colocado, né? Então, através disso, o atendimento também, ele vai o quê? Quantificar as quedas e criar protocolos para que isso não ocorra, porque isso gera também o quê? O indicador ruim de qualidade dos serviços prestados, tá? Indicadores são o quê? De qualidade, são entendidos como informações numéricas, que buscam quantificar os processos. Eu tenho 40 pacientes internados na minha unidade. Durante o período de 15 dias não houve nenhuma queda. Porém, na unidade da minha colega, ela tem 30 pacientes, todo dia um cai. Então, eu vou quantificar as quedas e saber em que situação as quedas ocorreram. São em pessoas de mais idade, são em crianças, né? As quedas acontecem geralmente com as crianças. Por que não tem acompanhante? A enfermagem sai e não deixa as grades elevadas. Existem N questões que podem ser avaliadas, podem ser criados protocolos, só que caiu, o protocolo tem que ser o quê? Implantado e utilizado realmente. Não é dizer só que nós temos um processo de indicador de qualidade, porém nós não utilizamos porque isso pega mal, é ruim, isso não vai ficar bom para a equipe. Ah, não aconteceu nada, então não vou nem relatar. Isso é um dos maiores erros que a enfermagem faz, tá? Porque nós não relatamos, o paciente relata. A primeira pessoa que ele conta é para o corredor inteiro, para a torcida do Corinthians. Então, nós temos que tomar cuidado com essa postura, tá? São empregados, inclusive, pelas comissões de auditoria dos estabelecimentos de saúde ou por comissões de qualidade dos serviços de saúde, acompanhar o melhor resultado ao longo do tempo. Então, a gente percebe que depois que foi instalado, né, a utilização do instrumento, as pessoas começaram a ter um pouco mais de cuidado, porque eles sabem que a sequência é: mediquei, abaixo a grade, medico o paciente, termino a medicação, subo a grade e vou embora. Então, ele segue um protocolo operacional padrão, que nós vamos também ter uma aula sobre isso, como que eles são criados, né? E para que eles são criados. Porque ele gera o quê? Um indicador de qualidade, tá? Neste contexto, o Programa de Comissão de Qualidade, PCQH, que ele é mantido pela Associação Paulista de Medicina e Conselho Regional de Medicina, criado em 91, ele avalia o quê? A qualidade dos serviços prestados. Então, através disso, é o termômetro que vai sempre o quê? Dar a qualidade do nosso serviço prestado, tá? Esse programa tem um envolvimento de 170 estabelecimentos de saúde, tanto como privado quanto público, e ele que vai mensurar a qualidade para avaliação de qualidade dos nossos estabelecimentos, tá? Então, eles descrevem em um manual o funcionamento do programa, eles são desenvolvidos em alguns indicadores: incidência de úlcera ou lesão por pressão, taxa de absenteísmo da enfermagem, dentre outras. Os indicadores que medem bastante dificuldades para nós é o absenteísmo da enfermagem. Todo mundo lembra que absenteísmo é a ausência da enfermagem no horário de trabalho. Por que as pessoas se ausentam do trabalho? Ah, porque elas ficam doentes? Ah, porque elas estão estudando e elas faltam para estudar? Ah, porque a mãe e o pai de determinado funcionário está doente e ele se afastou para cuidar da família.
Ah, ele tem bebê pequeno e a criança fica doente com frequência e como ela é mãe, ela tem o quê? O respaldo do atestado para cuidar da criança. Não deixa de ser o absenteísmo. Só que precisamos quantificar e ver em quanto isso está sendo o quê? Prejudicial e problemático para quê? Para o nosso serviço de saúde, tá? Então, isso é uma questão também que a gente requer uma avaliação mais minuciosa, se realmente aquele funcionário ele está contente no ambiente que ele está, se não é por isso que ele anda se ausentando muito também. Então, tem toda essa questão que tem que ser avaliada, tá? E isso também mede a qualidade, né, do nosso, é um indicador também. Por que as pessoas não estão felizes em determinado setor? Porque é um setor que não existe união, as pessoas não se ajudam, é um ambiente estressante, tem que ter um rodízio, tem que ter toda uma forma de lidar com essa situação. Por fim, a utilização dos indicadores de saúde, ela permite que o estabelecimento de padrões, bem como o acompanhamento da evolução ao longo do tempo. Então, ele vai me gerar o quê? Um indicador através de números, né, de estatísticas, que o quanto eu preciso melhorar, em que setor, em que ambiente eu preciso melhorar, e tendo essa questão também do quê? Da possibilidade da melhoria através desses instrumentos, desses indicadores de qualidade, tá? E aí, pessoal, nós encerramos a aula de hoje. Eu espero que esse piloto, né, que eu não posso dizer que é uma aula, né, mas é um piloto que tenha auxiliado um pouco vocês. Daqui para frente, com essa nova ferramenta, cada aula que vocês eu postar, eu vou tentar fazer um breve o quê? Comentário com vocês, para a gente tentar o quê? Ficar mais informal possível, para ter essa proximidade que às vezes o slide e simplesmente uma tela de computador a gente não consegue ter, diferente dos nossos encontros de sexta-feira à noite, que eram bem divertidos e vocês interagiam bastante. Mas isso não impede que vocês o quê? Interajam comigo, no caso, com os professores, tá? Deixem as perguntas, avaliem o que pode ser melhorado ou não. É apenas um teste. Eu sei que pode ser que o áudio não tenha ficado muito bom, ou que às vezes a gente engata a primeira e sai falando que nem uma louca, né? A louca do microfone. Mas assim, é o nosso crescimento, tanto de vocês com essa nova ferramenta, como o nosso também. Então a intenção é cada vez melhorar, dar uma qualidade boa para vocês, porque nós vamos fazer uma auditoria nas nossas aulas para saber o quanto foi boa e o quanto não foi, tô brincando. Mas assim, é o que realmente a gente tem que preservar na nossa realidade. Vocês estão comprando um produto, o produto é o professor, né? E ele tem por obrigação, ou mesmo, né, pela formação que nos é dada, de dar uma boa aula, uma qualidade boa, né? Interagir com o aluno, tá bom? Então, assim, espero que tenha sido proveitoso. Aceito críticas e sugestões, sem xingar, sem brigar, como pessoas civilizadas, tá? Um abraço a todos e até a próxima sexta, tá? Tchau.